Olá, amigos do CBTD 2020 Digital, eu sou Wagner Morente, sou palestrante e consultor, tenho mais de 25 anos de experiência nas áreas de marketing e vendas, fui estagiário, representante, gerente de vendas, fui gerente de treinamento e gerente de trade de marketing, construindo a carreira praticamente na indústria farmacêutica, em grandes empresas, e eu estou há mais de 14 anos trabalhando com treinamento e desenvolvimento focado em vendas, liderança e cultura organizacional. Sou apaixonado por essa área e é um prazer ter você conosco aqui. Olá, eu sou a Ana, eu sou responsável pelo RH da Close-Up International, sou psicóloga, atuo há 14 anos na área de RH, iniciei na área de treinamento, passei por recrutamento e seleção, voltei para treinamento, trabalhei na área de diversidade e hoje eu sou responsável por todos os processos na área de RH da Close-Up. E hoje eu vou trazer para vocês a visão da metodologia aplicada à nossa cultura organizacional. E é um prazer ter vocês com a gente. Bom, e gostaríamos de agradecer a você por ter escolhido estar aqui com a gente. Por isso nós preparamos uma provocação com todo carinho, para que o tempo que você investiu em assistir essa apresentação possa realmente te ajudar a ser melhor e mais feliz no seu trabalho. Então, divirta-se! Pois é, pessoal, estamos no canal digital justamente em consequência de todas essas mudanças, né? É um novo mundo acelerado, cada vez mais multicanal também, já estamos vivendo isso, o nosso comportamento dentro das redes sociais e das ferramentas tecnológicas, dos apps e tudo mais. E também, por consequência, o ecossistema das empresas tem se tornado também mais complexo, já que tem que pensar nas interfaces, que tem que conversar com clientes, com fornecedores, com colaboradores, em múltiplos canais, buscando a otimização das suas estratégias e da sua comunicação. Bom, enfim, diante desse momento, uma grande onda de incerteza e insegurança, logicamente, traz profundos questionamentos a grande parte das nossas atividades profissionais, né, e vários segmentos. E a nossa área de treinamento, com certeza, tão acostumada ao domínio dos cenários presenciais, teve aí de se render à ampliação da experiência digital. Eu mesmo sou um profissional que adoro o presencial, inclusive é uma questão até mesmo de afinidade, adoro, mas estou me surpreendendo bastante com as ferramentas digitais. Confesso que acelerei o meu processo nos últimos tempos. Bom, nesse cenário, a pergunta é como desenvolver as pessoas em relação a nível de resposta e como reagir, né? Então, é resistir, é concorrer ou se aliar aos novos canais. É importante lembrar que a base da nossa discussão aqui não são os canais, tá? Mas sim a mudança do modelo mental diante desse novo cenário. Então, o modelo mental, aquele que é necessário para se ajustar e para apoiar o desenvolvimento verdadeiro das pessoas, das equipes e das empresas. Por isso é importante pensar de que forma nós podemos nos posicionar diante desse novo mundo. E no centro disso tudo está o colaborador, né? Como que nós vamos preparar o colaborador para uma participação e contribuição mais efetiva, principalmente no seu processo de desenvolvimento, também que irá impactar os negócios, mas especialmente no seu processo de desenvolvimento. O grande volume de variáveis de conhecimento, ferramentas, tecnologia, enfim, tem tornado o nosso ambiente de desenvolvimento bastante desafiador. E dessa forma é preciso desenvolver uma mentalidade capaz de recepcionar, analisar, tratar e colaborar na cocriação de ambientes de autodesenvolvimento. Nessa palestra, nós vamos evidenciar como conduzir o fluxo dos 5 níveis de consciência para naturalizar um comportamento estrategista mais assertivo e mais colaborativo. O pensamento estrategista, logicamente, que ele significa que uma pessoa consegue racionalizar, fazer uma boa leitura, desenhar um caminho para atingir os seus objetivos de uma forma inteligente. Esse é o pensamento estrategista. Porém, é um fluxo que faz sentido para você, não só para o colaborador, mas para você utilizar em todas as etapas e em qualquer atividade da sua vida. Por exemplo, você pode planejar os seus treinamentos, submetendo o seu plano ao crivo dos 5 níveis de consciência. Você pode desenvolver o colaborador baseado nesse sentido.
Pode desenvolver times de venda também submetendo esse crivo, equipes operacionais ou jornadas corporativas. O importante dizer é que esses 5 níveis de consciência é um fluxo natural, que será explicado mais à frente, como é que a gente chega nele e como é que foi desenvolvida essa metodologia. Então, vem com a gente. E aí, como o tema do CBTD é recriar o futuro das organizações através do otimismo, né? Para recriar o futuro das organizações, nós precisamos cada vez mais aprender a navegar por mares revoltos que mudam suas correntes e o vento o tempo todo. E o que faz a diferença é a forma como você enxerga o mundo, como você se equilibra emocionalmente e se posiciona diante desses desafios. Como profissional de T&D, em momentos de incerteza e insegurança, lembre-se que você é uma referência importante para o time. Portanto, independente do tamanho do desafio, é fundamental manter a serenidade e desenvolver uma postura positiva e otimista, pois, de qualquer forma, você vai ter que enfrentar esse desafio. E a energia que você escolher vai fazer toda a diferença. Por isso, eu sugiro sempre, escolha o lado positivo, tem vantagens aí evidentes. Eu, por exemplo, digo sempre que a visão otimista não é viajar na super positividade, ficar aquela motivação despretensiosa, sem fundamento, mas sim acreditar na possibilidade dos avanços na melhor dimensão possível, com os recursos e tempo que temos, aquilo que nós temos disponível e fazer o melhor possível com aquilo. Então é fazer disso uma influência positiva produtiva. Porque essa influência positiva, motivacional, filosófica, muitas vezes, ela não ajuda. É importante que a gente estabeleça conexões com a realidade. E o 5 níveis de consciência, ele questiona exatamente isso. O quanto de assertividade nós colocamos dentro dos nossos questionamentos. Então isso é um ótimo desafio para a gente. Bom, e aí vamos falar um pouquinho sobre a cultura multicanal. Bom, para isso é importante entender como as pessoas pensam e reagem diante dessa aceleração digital e desse novo mundo multicanal, E também como os ecossistemas corporativos estão sendo impactados por todo esse movimento. Bom, na complexidade e oferta de tantos recursos de tecnologia, comunicação, gestão, interação com clientes, isso tem causado um desconforto e certa perda de foco, vamos dizer assim. Por quê? Porque as pessoas tendem a se confundir, elas precisam investir tempo para entender essas situações, entender tudo isso. Então, hoje, por exemplo, a questão do multicanal, você recebe uma mensagem no LinkedIn, você responde no WhatsApp e envia o documento pelo e-mail. Então, quer dizer que às vezes você até se confunde por onde é que você começou um nível de comunicação. Clientes preferem canais diferentes. Isso traz, de certa forma, desconforto por conta da falta de domínio. A gente estava acostumado, às vezes, com algumas coisas com aquela estrutura mais lógica, poucas ferramentas, então você sempre usava aquelas ferramentas padrões. E agora você se depara com novas possibilidades e uma complexidade maior de preferências, o que dificulta a criação de experiência e personalização. Por outro lado, a tecnologia traz possibilidades interessantes de captura dessas informações e tratamento desses dados. Isso é muito legal e pode nos ajudar bastante. Todos nós gostamos de facilidade, então organização representa facilidade. Portanto, é comum as pessoas pedirem o passo a passo, a cartilha. Quanto mais simples, melhor. Se tiver um treinamento de 7 passos para vendas, eles preferem o de 5 passos para venda. Eles não, nós também, Nós adoramos esse processo mais simplificado que ajuda a gente a executar as coisas, Então a facilidade, de certa forma, ela nos coloca onde todos nós gostamos, que é, de certa forma, numa zona de conforto. Não uma zona de conforto no pejorativo, não, mas é uma zona de conforto no sentido de acomodação, mesmo quando nós acreditamos que estamos com uma ótima performance. Nós aprendemos a economizar tempo sem precisar pensar muito. A gente gosta quando o treinamento manda mastigado, a gente gosta quando o gestor comercial manda tudo detalhado. Então, como vendedor ou mesmo como profissional, nós gostamos quando recebemos algo estruturado. Então, de certa forma, esse é um comportamento que busca essa acomodação.
Tá? Os apps, por exemplo, né, trouxeram a cultura da facilidade. Tudo na mão, conceito ágil, acostumamos e queremos cada vez mais agilidade. Né? É comum até se irritar com um clique a mais necessário, por exemplo, ou um tempo de resposta, essa página não carregou ainda, fração de segundos, mas que anteriormente a gente, quem é mais de um tempo mais antigo, lembra aí que a gente fazia conexão de escada, né? Demorava para carregar a página, hoje fração de segundo significa nada, mas ainda assim a gente se vê incomodado com algumas coisas assim. Bom, tudo isso mudou a nossa relação com o tempo. Temos preguiça de pensar em algo que não representa relevância. E faz sentido, logicamente. E aí as distrações, entretenimento, enfim, consomem todo o nosso tempo, né? Assistir um vídeo, por exemplo, de treinamento pode virar obrigação, enquanto stories e TikTok podem nos divertir por um longo período. Pois é, tudo depende do quê? Da relevância e do valor. Então, se o desenvolvimento é algo complexo para nós, nesse momento, profissionais de treinamento, imagina para o colaborador que não domina os conceitos de T&D. Ele precisa de ajuda para pensar de forma estruturada e entrar num fluxo natural de cumplicidade e de condução do seu próprio desenvolvimento. Então, a mentalidade estrategista, ela ajuda ele a ter mais accountability, mais consciência de um fluxo natural de pensamento que vai não só ajudá-lo em determinadas tarefas, mas vai ajudá-lo na progressão do seu dia a dia, na sua vida pessoal, profissional e familiar, inclusive. Bom, e como nós ajudamos eles a ficarem menos dependentes das nossas intervenções de treinamento, ou seja, menos simplesmente responsivos, mas mais participativos? Eu acho que o primeiro passo é compreender como nós podemos blindar a nossa missão de desenvolvimento, defender as nossas posições, para não virar puramente, né, escravos das demandas aí de execução que são pressionadas pela dinâmica do negócio. Né? Logicamente que isso é fundamental, é importante porque traz o impacto necessário para o negócio, mas é importante ter sempre um olho no futuro. E aí a gente vai compreender um pouco disso. Eu já ouvi as mais variadas frases de alguns gestores, né? Uma delas que eu me lembro é: eles não precisam pensar, precisam executar. Sim, dependendo da atividade é exatamente isso, né? Mas entender o porquê estão executando e qual é o sentido daquilo é fundamental para o engajamento e uma qualidade. Uma vez também eu estava preparando uma orientação para a força de vendas e eu ouvi de uma gestora: não precisa amaciar a carne não, é obrigação deles. Realmente, eu pensei, ela tem razão, mas eu perguntei a ela: você quer ser feliz ou ter razão? Realmente eles deveriam saber sobre isso, mas a última vez que eles fizeram isso foi há 6 meses, talvez não se lembrem, e isso pode impactar a qualidade da resposta, o tempo e a qualidade da resposta. Então eu prefiro ser feliz, fazer essa orientação para garantir uma qualidade melhor e ajudá-los. É exercitar um pouco de empatia também com o momento deles, né? E uma outra também bem interessante é relacionada a processos. Ele falava o seguinte: processos garantem execução, as pessoas é que atrapalham. De verdade, um processo bem estruturado, um passo a passo bem estruturado, garante, né, que a pessoa vai fazer. Mas efetivamente no mundo que a gente está vivendo agora, de mais complexidade, vocês têm percebido as inúmeras variáveis que um colaborador precisa lidar no seu dia a dia, e variáveis que não estavam previstas antes nos planos de negócio, nas estratégias de marketing e mesmo nos planos de treinamento. Então essas frases, mais do que uma crença, né, muitas vezes elas são reflexos simplesmente da pressão do momento. Né? Temos de atender as demandas de execução, que são determinantes para o negócio, mas sempre um olho otimista para o futuro. Né? Acreditar que nós podemos realmente fazer ao mesmo passo de atender as demandas do negócio e a urgência dessas demandas, também trabalhar a preparação para o futuro, para a autonomia, preparar o time para compreender e atender essas demandas cada vez mais diversificadas. E aí, ecossistemas complexos demandam respostas inteligentes e assertivas, né? A gente vê agora, por exemplo, nos planos de marketing, com esses multicanais lidando com a interface com clientes, fornecedores de todo jeito,
ainda há uma grande dúvida, e na linha de frente nós temos os colaboradores que estão vivendo esse momento. Como capturar essas percepções? Como validar essas percepções como verdadeiras, já que elas podem vir carregadas de filtros, né? Filtros de proteção, filtros de afetividade, de afinidade de trabalho, né? Às vezes eu posso não acreditar num contato remoto, muitas vezes porque eu acredito que aquilo pode representar uma ameaça para mim no futuro. Então a gente tem todo esse universo bastante complexo. Mas o que é importante, né? Por que a mentalidade estrategista surgiu? Porque justamente você precisa equalizar esse emocional para que eles colaborem, para que cada colaborador possa efetivamente exercer o seu papel de colaborador no processo de desenvolvimento das estratégias da empresa também. Então pensar é uma vantagem competitiva e pensar dentro de uma maturidade, de uma inteligência. Esse é um processo que nós podemos desenvolver. Então, acima de tudo, é preciso desafiar a forma de pensar para que eles se tornem menos reativos e mais colaborativos. E com o objetivo de facilitar os trabalhos e aumentar a produtividade, né, surgem aí as mais variadas metodologias. Planejamento estratégico, gestão de projetos, técnica de venda, negociação, metodologias diversas, metodologias ágeis, enfim. Tem as mais variadas ferramentas, né? Mas o que eu percebi nos meus estudos até desenvolver a metodologia do Mindset Estrategista é que todas derivam da mesma espinha dorsal chamada lógica, né? Faz sentido, todas obedecem, de certa forma, um fluxo de pensamento que faz todo sentido, do engajamento, passando pela análise, foco, solução e entrega. Então foi dessa forma que surgiu a metodologia Mindset Estrategista, que tem por base aí provocar o que chamamos de fluxo dos níveis de consciência, né? E aí eu tenho um exemplo de fluxo de consciência. Parece simples essa espinha dorsal e muito lógica, mas as pessoas atropelam, erram o caminho, colocam a carroça na frente dos bois. Um exemplo disso de fluxo do pensamento é a ideia do planejamento e o planejamento da ideia. Quando a ideia é do planejamento, o que acontece? Você estabeleceu um planejamento, fez análises coerentes, estabeleceu um fluxo de pensamento e decidiu por aquela ideia, fruto das análises que você fez. Normalmente, principalmente times de vendas que são muito intuitivos, são aguerridos, né, são ávidos, né, pela execução, por fazer acontecer, às vezes eles têm boas ideias, são muito criativos, né? Então ele tem a famosa o famoso planejamento da ideia. O que é? Ele tem a ideia e depois ele começa a planejar em cima daquela ideia que ele achou incrível. E aí ele, ao invés de ele analisar cenário, ele busca justificativas que possam validar aquela ideia dele. Então esse é um comportamento interessante. Por isso os níveis de consciência que eu vou trazer para vocês agora, que são base do Mindset Estrategista, ajudam a gente a submeter o nosso pensamento a esse crivo e esse fluxo natural. E aí vocês vão perceber como é realmente muito fluido, né? E a partir do momento que a gente fica vigilante nessa fluidez dos níveis de consciência, a gente passa a naturalizar um comportamento e um pensamento estrategista. Bom, e o que é ser estratégico? O que é ser estratégico? É desenvolver um caminho estruturado e inteligente para atingir um objetivo relevante. O modelo mental estrategista ele obedece uma lógica que propicia, através desse entendimento dos níveis de consciência, como que a gente valida se nós estamos construindo com inteligência esse caminho, né? Então, esses 5 níveis de consciência, vocês vão perceber que ele sempre aciona o gatilho para o próximo. Você faz o primeiro nível, que é o visão e influência positiva, ou seja, visão e influência positiva visão é um olhar para o futuro e influência é como eu adoto a minha postura. Se eu equilibrar emocionalmente, isso está muito ligado ao propósito, efetivamente, a dar sentido às contribuições, o que aquilo significa. Se eu tenho visão e influência positiva, naturalmente eu desperto o gatilho da curiosidade analítica. Eu tenho vontade e interesse de saber as coisas. Então, por exemplo, se eu tenho uma visão de que eu vou me transformar, ou vou ser promovido, ou vou ser um profissional melhor, eu começo a me interessar naturalmente por aquelas competências que vão me colocar naquela condição. Supernatural. Então, é uma equalização emocional de propósito, de fazer sentido.
Aí você vai para o gatilho da curiosidade analítica, onde você fica mais curioso, se interessa mais. E esse interesse maior te dá mais profundidade, aí te dá lucidez, porque você tem coisas para pesar, coisas positivas, negativas, informações, enfim. Isso te dá a possibilidade de estabelecer o foco onde você põe energia, que é o próximo nível de consciência. Qual que é? É a assertividade. E aí vem uma questão da nossa cultura, né? Nós tendemos a ser muito subjetivos. A gente sabe que grande parte dos nossos planejamentos às vezes não são realizados até o final por alguma ruptura no meio, uma ruptura intuitiva, de interpretação, de fragilidade de disciplina, enfim. E quando a gente tem, e às vezes até mesmo de um objetivo muito frágil, né? Por exemplo, um dos objetivos mais frágeis que a gente tem quando a gente fala de crescimento profissional, ele fala assim, eu quero crescer profissionalmente em 2020. O que significa crescer profissionalmente em 2020? É muito subjetivo. Então, o nível de consciência da assertividade, quando a gente determina foco, a sua mente naturalmente salta para o próximo nível de consciência, que é o pensamento estruturado. Ela começa, aquele objetivo está tão claro para você, que ela começa a estruturar um caminho para você atingir. Ela começa a colocar clareza em quais são as atividades que você precisa determinar energia. E exatamente ela te ajuda a pensar até numa forma de fluxo. Logicamente que a gente pode exercitar isso para pensar de forma mais estruturada. E se o pensamento está estruturado e bem desenhado, o que acontece? A sua mente recebe como se fosse um estímulo, né, dizendo, cara, é impossível não dar certo. A leitura da sua mente é impossível isso não dar certo, então ela estimula você para o próximo nível de consciência, que é da execução disciplinada. Você acredita tanto naquilo, faz tanto sentido, foi construído com tanta inteligência, que a sua mente busca formas de fazer. E de duas formas, que é com tempo e recursos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, você pode submeter o seu planejamento estratégico aos níveis de consciência para saber se está mais perto ou diante dos seus objetivos. Você pode submeter os processos produtivos, excelência operacional, relações colaborativas com fornecedores, engajamento do time. Enfim, você pode submeter qualquer atividade, da mais simples à mais complexa, ao crivo dos níveis de consciência do modelo mental estrategista. Bom, entrando nos 5 níveis de consciência da mente estrategista, o primeiro é a visão e influência positiva. E ela está ligada a 2 parâmetros importantes. O primeiro é a visão, né? Visão positiva, que significa olhar para o futuro. O mau tempo é o futuro, né? É como é que eu enxergo uma perspectiva daquilo que eu vou fazer ou do que eu estou fazendo para o futuro, que pode ser curto, médio, longo prazo, não importa. É importante que você entenda, compreenda e principalmente sinta, né, aquela energia daquilo que você está se comprometendo. É a visão de futuro. Então, se eu fico animado com uma perspectiva de futuro, logicamente que eu me dedico mais a uma atividade no presente. E a influência positiva está ligada exatamente à atividade no presente, né? Se eu desejo algo para o futuro, como é que eu tenho atuado? Qual é a minha postura? Qual é a relevância das minhas posturas e das minhas relações com as pessoas e com a empresa, de certa forma, para criar, né, a possibilidade desse futuro que eu almejo? Então a visão em influência positiva, ela traz uma equalização importante, ela está muito ligada ao propósito, ela está muito ligada ao engajamento, está muito ligado ao faz sentido que eu estou fazendo. Então isso vocês como profissionais de treinamento sabem muito bem. Não basta apenas mandar um treinamento determinar uma atividade. Eu preciso explicar o porquê, né? Precisa fazer sentido, assim eu consigo mais engajamento, mais cumplicidade. A visão e a influência positiva surgiu inclusive no meu pensamento quando eu tive uma depressão bastante grave e aí eu percebi exatamente que eu precisava ajustar o meu modelo mental porque a minha ansiedade estava em relação ao futuro. Eu achava que não ia sair daquela, que eu ia ter bastante dificuldade, eu tinha que ajustar a minha perspectiva. E eu busquei, logicamente, nas referências do passado de alegria para dizer que eu poderia chegar mais perto. E eu também, a visão e influência positiva, ela ajuda você a ressignificar a dimensão das coisas. As perguntas dentro do processo de visão e influência positiva ajudam também a te dar uma dimensão exata das coisas. Por exemplo, eu não posso criar super expectativas com algo que está muito distante. Então eu preciso ajustar. Por exemplo, nesse processo mesmo de depressão, eu passei a comemorar os pequenos avanços, né?
Lógico que eu tinha um destino, o próximo avanço, ou o meu desejo de felicidade parecia tão distante, mas eu sempre me concentrava na próxima curva, né? Então, até a próxima curva, vamos lá, comemorava na próxima curva e ia para outra. Isso é adequar o seu pensamento, a sua inteligência emocional, para ser mais receptivo ao universo e poder comemorar os pequenos avanços, se concentrar menos nas limitações. Inclusive, a base, né, dessa visão influência positiva é a psicologia positiva, né, que ela tem justamente aí como abordagem estudar os pensamentos, sentimentos, comportamentos humanos com foco nos pontos fortes, em vez de pensar nas áreas só de oportunidade ou de problemas, né? Então é como construir o bem versus consertar o mal. A gente se sente muito melhor construindo o bem. Às vezes a gente passa muito tempo discutindo o problema e pouco a solução. O conceito é um pouco disso, né? Então ressignificar é exatamente isso. Eu costumo dizer que por mais que seja desafiadora a situação, a pessoa precisa estar confortável, mesmo estando desconfortável. Essa é uma frase até de um gestor do Wilson Oliveira que ele sempre usa e que exatamente reflete isso. Você precisa estar confortável mesmo estando desconfortável no cenário. Isso vai te dar mais liberdade, mais inteligência, mais tranquilidade e vai liberar o fluxo do seu pensamento. Então essas duas coisas são fundamentais. Primeiro, propósito. As contribuições fazem sentido e projetam para o futuro? Essa é uma das perguntas que a gente submete quando a gente aplica a visão e a influência positiva, esse nível de consciência, e que dá clareza. E em posturas, quais atitudes e comportamentos adotar para se alinhar ao propósito? Que tipo de postura e comportamento eu devo adotar agora, já, que fiquem alinhados com esse propósito? Então, a partir desses pilares, né, que é o propósito e as posturas, uma série de perguntas são feitas baseadas na empresa e no departamento, na posição ou no indivíduo. Logicamente que isso você pode fazer, aplicar dentro da sua empresa, pensando que tipo de pergunta eu construo para checar ou para provocar o pensamento em relação a esse nível de consciência. Será que está todo mundo nesse nível de consciência que temos visão positiva de futuro e adotamos os melhores comportamentos como uma influência positiva? Quando já equilibramos a visão e influência positiva, a nossa mente aciona o próximo gatilho, que é da curiosidade analítica. E a curiosidade analítica, ela confere lucidez, ela direciona energia, ela ajuda a ressignificar, ela expande a compreensão. Por quê? Porque ela provoca as pessoas a fazerem mais perguntas, e as perguntas movem o mundo, a gente sabe disso. Mas efetivamente vocês sabem que a gente normalmente para nas primeiras perguntas, a gente não vai com mais profundidade, não é tão curioso, aquelas perguntas que atendem às necessidades básicas e que já suprem a nossa necessidade relacionada à tarefa, eu já paro por ali porque está tranquilo. E aí tem um outro problema também, né? Nós temos equívocos aí relacionados à interpretação, porque eles são influenciados pelos nossos filtros, pela nossa experiência, os mecanismos de proteção que a gente tem, e isso faz com que a gente limite a qualidade das nossas perguntas e as nossas perguntas não fiquem tão produtivas, né? Então, entre as várias situações que nós tentamos ampliar a visão, por exemplo, fazendo perguntas, né? Uma delas, as perguntas eram sobre a dinâmica operacional de um fornecedor, né? Então, sempre a empresa olhava para o seu universo, para a sua ilha, para o seu mundo. E quando ela começou a entender um pouco mais da dinâmica operacional do fornecedor, fez ela reconhecer que a responsabilização sobre a melhoria de um processo era dela. Se ela gostaria realmente da melhoria daquele processo, ela teria mais condições de efetivamente transformar aquela situação. Por exemplo, em vendas, né? Questionamentos mais aprofundados sobre a jornada de consumo, né? Teve uma situação que a gente teve gratas surpresas. Você vai questionar um pouquinho mais a jornada de consumo e traz novas perspectivas de abordagem ou de personalização. Então, voltando para os filtros lá e sistemas de proteção que a gente tem, vou dar um exemplo para vocês que tem ocorrido hoje, né? Em função das ferramentas remotas, né?
o que acontece se você perguntar para a força de vendas ou perguntar para alguém de uma determinada área, provavelmente você vai ter uma resposta com viés, né? Por quê? Porque ele pode se sentir ameaçado, por exemplo, e dar uma resposta não validando, não reconhecendo como importante o uso daquela ferramenta, porque simplesmente ele se sente ameaçado no seu emprego, na perda de espaço, perda de visibilidade, enfim. E é importante que a gente, durante o processo do nível de consciência da curiosidade analítica, a gente esgote, né? Vá, aprenda a fazer perguntas mais importantes, expanda, vá além daquelas perguntas tradicionais, né? E essas perguntas não podem ser somente investigativas, elas têm que ser carregadas de interesse genuíno. Então, na curiosidade analítica, explorar é o caminho, né? E aí a gente tem alguns pilares que são fundamentais e que sustentam qualquer estratégia, né? Está relacionado, primeiro, resultados, é aquilo que eu tenho hoje, que eu tenho em casa, aquilo que demonstra até onde eu alcancei, é a situação atual, né? Então é fazer uma leitura profunda e inteligente de quais são os indicadores que mostram que eu tenho resultado. Mesmo que seja uma área que trabalha com questões qualitativas e tudo mais, quais são os indicadores que demonstram que eu tenho resultado? O segundo ponto é o potencial, ou seja, eu olho a situação atual e olho o potencial futuro. Essa é uma das grandes fragilidades que a gente tem tanto nos times de vendas, mas também dentro, na jornada organizacional também. As áreas muitas vezes não têm objetivos claros. Primeiro que elas não têm, muitas vezes, a clareza dos resultados que entregam. Quando tem a clareza dos resultados que entregam, ela não tem a clareza do potencial daquilo que pode ser entregue. Às vezes nunca foram questionados ou nunca se questionaram sobre isso. E isso é um ponto que eleva o patamar de consciência das equipes e dos times e dos colaboradores. E no meio disso, né, você tem os fatores críticos, que é aquilo que me leva para mais perto ou para mais distante das situações. Então eu posso usar várias ferramentas para fazer essa análise, para entender, por exemplo, uma análise SWOT cabe bem para esses fatores críticos, porque a gente consegue identificar quais são os grandes gargalos que estão me distanciando do resultado para atingir o potencial que eu desejo. E o segundo, que é o ir além. Ir além significa perguntar além daquilo que eu já conheço. Porque a gente fica sempre no nosso universo. Lembra do que eu falei anteriormente de um fornecedor que começou-se a questionar, né, o processo produtivo de um fornecedor, operacional de um fornecedor, e descobriu-se oportunidades de melhoria naquele processo. E aí criaram, né, uma sinergia para melhorar, porque aquilo promovia, de certa forma, um benefício conjunto. E outras coisas que devem ser consideradas na curiosidade analítica são os recursos que eu tenho, para que fiquem claros mesmo que sejam aqueles que ainda não estão previstos, mas que possam ser colocados dentro de um cenário de visibilidade. E os canais. Hoje os canais ganharam grande importância, mais importância ainda. Hoje a gente tem observado aí, de certa forma, estratégias de marketing usando de todos os canais das redes sociais, aplicativos, enfim, e novas formas de comunicação. E no ambiente organizacional, a mesma coisa tem ocorrido. Os processos têm mudado, os canais de comunicação também têm mudado. Algumas empresas têm open space hoje e a dinâmica de relacionamento também muda. Então, em função disso, você pode fazer uma curiosidade analítica em cima desses 6 fatores fundamentais. Eu tenho certeza que isso vai trazer uma grande lucidez para as suas estratégias, tanto de treinamento, de desenvolvimento de competência ou mesmo da melhoria do aspecto organizacional. E aí quando a gente faz isso, né, essa curiosidade analítica de forma intensa, estruturada e inteligente, a gente aciona o próximo nível de consciência, que é o da assertividade. Nós falamos assim, grande parte dos planejamentos não são executados em sua profundidade ou plenitude total, né, por falta de alguns parâmetros interessantes. E um deles é justamente a falha na definição de objetivos. E de que forma que a gente pode fazer essa assertividade? Ela é fruto, ela é consequência do fluxo anterior. Porque se eu dei lucidez para tudo aquilo, a minha curiosidade analítica vai perguntar o seguinte: aonde é que eu devo colocar a energia? Aonde que a energia vale? Eu posso medir o ROI da energia.
o retorno sobre aquele investimento de energia. Porque ele ficou muito claro, eu esmiucei, eu coloquei números, eu coloquei aspectos, indicadores qualitativos e quantitativos, e isso trouxe mais lucidez. O que acontece? Fica muito mais fácil para eu definir foco. Então, quando eu defino foco, eu entendo que eu vou trabalhar exatamente naquilo que verdadeiramente representa valor. E a forma que vocês já conhecem, vem ter o velho método SMART, por exemplo, que é o específico, mensurável, atingível, relevante e tempo, são fatores que ajudam você a determinar se aquele objetivo é ou não relevante. Essa questão da assertividade, muitas vezes nós trabalhamos efetivamente com os times fazendo essas provocações, e aí a gente chega perto de um nível de assertividade extremamente alto. É um salto grandiosíssimo, né, da subjetividade anterior para a assertividade atual. E aí, mais uma vez, como eu disse, é fluxo novamente. Próximo nível de consciência é o pensamento estruturado. O que é o pensamento estruturado, mais uma vez? A sua mente fez a leitura de toda a visão e influência positiva, né? O seu coração acolheu, vamos dizer assim, a sua mente e coração acolheu. Aí a curiosidade analítica te trouxe perspectivas de decisão absurdas, bem estruturadas principalmente, né, que é fundamental, que você tem resultado, potencial, fatores críticos, você tem o ir além das oportunidades, você tem os canais e os recursos, você estruturou bem esse pensamento, vai te dar lucidez e você vai saber onde vai pôr energia e aí definir um objetivo claro. Quando você define um objetivo claro, a sua mente lê o seguinte, né? Agora, como eu tenho foco, eu vou pensar exatamente nas questões e atividades que têm relação com esse objetivo. Então nós estamos falando aqui de nível de consciência, né? Às vezes as pessoas se apegam aos processos e aos programas de planejamento e às ferramentas de uma forma meio operacional, meio burocrática. Vocês sabem disso, né? Muitas vezes quando vocês pensam em alguma atividade, por exemplo, por mais que a atividade convide eles para fazer um pensamento, uma reflexão sobre um determinado assunto, muitas das pessoas respondem às perguntas basicamente como se fosse uma prova, né? Por que isso? Porque não tiveram a visão e influência positiva lá atrás, não entenderam que aquilo faz sentido. Na curiosidade analítica, não perceberam que aquilo vai contribuir efetivamente para ele atingir um objetivo que ele estabeleceu, enfim. Então o pensamento estruturado, ele é uma condição consequente ao processo anterior. Então a sua mente vai começar a construir um fluxo inteligente, uma sequência de tarefas, considerando todos os stakeholders e qualquer possível impacto. É legal porque assim, quando você estrutura bem lá atrás, você organiza as informações, o pensamento estruturado ele cria inclusive uma linha mestra, às vezes para o seu grande plano, e planejamentos paralelos com a interface com outras áreas, enfim, e você consegue colocar até numa linha do tempo. É muito mais fácil para você reconhecer. Então essa provocação que vem construtiva lá de trás, ela vai desenvolvendo esse pensamento estratégico, né? Então ele traz racionalidade, ele traz fluxos paralelos, ele traz uma integração e sinergia, porque você consegue colocar de uma forma bem estruturada e visível. Isso é muito, muito bacana. E as experiências que a gente tem com time de vendas, com times organizacionais, com liderança, todos eles, quando fazem os processos dos níveis de consciência anteriores, quando chega no pensamento estruturado, flui. E mais do que fluir, ele traz uma carga de criatividade, porque você estabelece um outro patamar, você está muito mais tranquilo, está sem distrações, sem interferências que consomem a sua energia. E aí é o que eu sempre digo, né? Quem não conduz é conduzido, né? Então, para você construir seu fluxo, você tem que passar pelos processos dos níveis de consciência anterior. Para isso, parâmetros de compreensão e sentido, tá? O que é? Compreende, o processo estruturado está compreensível? É possível compreender? Faz sentido? Né? Não está um processo na frente do outro? Então, se a gente for pegar qualquer ferramenta, você vai dizer, tem que fazer o diagnóstico primeiro. Quanto tempo eu levo? Que tipo de pesquisa, por exemplo, eu faço? Quando que eu solto essa pesquisa? Que tipo de pergunta eu faço? Quando eu tenho a devolutiva? Depois, o que gera isso? Vai gerar alguma devolutiva para quem respondeu a pesquisa? Em função disso, como é que eu vou tratar esses dados, né?
E é importante que você elimine também nesse processo do pensamento estruturado aquelas válvulas de retenção, que eu chamo. Sabe o que é uma válvula de retenção? São aqueles mecanismos desnecessários no processo. Aquela complexidade filosófica para explicar o excesso de análise, por exemplo, que gera atraso ou então paralisia. Aquelas rupturas de comunicação entre as pessoas, entre departamentos e também outros limitadores. Enfim, válvula de retenção é tudo aquilo que sobrecarrega desnecessariamente o processo. É uma planilha que realmente não tem muita explicação para fazer, poderia ser feita de uma forma muito mais simples. O desafio hoje é tornar as coisas exatamente mais simples para que a gente tenha um resultado muito melhor. Então o pensamento estruturado é isso. E por fim, né, quando a gente estrutura o pensamento, o que acontece? Manda uma mensagem para o nosso cérebro dizendo o seguinte: cara, tá tão fantástico isso, tá tão bem estruturado, eu construí algo tão brilhante que é impossível não dar certo. É impossível não dar certo, tá muito interessante. Então a mente reconhece a consistência, e quando ela reconhece a consistência, esse reconhecimento é orgânico, inclusive, porque você se admira, você fala, caramba, onde nós chegamos? Porque nós fizemos a leitura certa na curiosidade analítica. Nós engajamos as pessoas da forma certa na visão e influência positiva. Nós definimos na assertividade um objetivo que é claro, que é relevante e que atende à expectativa do negócio. Então aquilo fica tão bem estruturado que a sua mente diz o seguinte: eu quero executar agora. Aí a pergunta é o seguinte: como é que eu executo? Qual é o nível de consciência que eu tenho que ter sobre execução disciplinada? 2 pontos fundamentais da execução disciplinada você deve pensar. O primeiro é recursos, né? Para isso tudo que eu pensei, logicamente que você já fez lá na curiosidade analítica, uma análise sobre recursos. Então, para tudo isso que eu pensei, quais são os recursos que eu vou utilizar? Tanto financeiro quanto das ferramentas que eu tenho à disposição, e você vai encaixar ali. Isso é fundamental. E o segundo e fundamental é o do tempo, é da agenda, né? Se você não colocar na agenda claramente e pensando nos tempos de resposta, se comprometer com esse tempo, logicamente que você não vai ter sucesso. Como eu disse anteriormente, quem não conduz é conduzido. Se você não tem uma agenda do seu projeto, do seu plano de treinamento, do seu desenvolvimento, por exemplo, como colaborador, a provocação que a gente faz no colaborador, quando ele desenha o plano de desenvolvimento dele, ou o acordo de desenvolvimento que ele fez com o gestor dele, é que ele coloque as ações e as atividades que ele vai fazer na agenda para determinar aquele tempo específico. A agenda tem 2 objetivos muito interessantes. Um é garantir a execução num tempo certo, e a outra é causar também um efeito de equilíbrio emocional, tá? De certo conforto emocional, porque quando você aloca uma atividade que você vai ter que fazer um pouco mais à frente e ela está determinada para aquele horário, você não fica pensando nela o tempo todo, né? Isso é bastante comum quando a gente não está bem estruturado, que a gente fala assim, eu tenho um monte de coisa para fazer. Então a gente provoca que o pensamento estrategista ajuda as pessoas a se organizar nesse sentido. E na execução disciplinada, nesse nível de consciência, é exatamente esse o gatilho que a gente pega para garantir que todo aquele processo construído dê conforto e que ele consiga executar e vai celebrar com certeza os resultados. Bom, enfim, eu falei aí de todos os 5, né, níveis de consciência da mente estrategista e como a gente tem aplicado, de certa forma, que é possível aplicar para o colaborador, para o líder, para a equipe, no ambiente organizacional. Nós temos algumas situações onde a gente tem evidências de que isso realmente funciona. E a Ana Paula Feijó, que está com a gente aqui nessa apresentação, ela teve a experiência e vai mostrar para a gente compreender melhor como que é essa aplicação prática, né? Ela domina muitos processos de RH e ela vai nos falar dessa aplicação na jornada e cultura organizacional. Olá pessoal, como gestora de RH e desenvolvimento da CloseUp, um dos principais desafios que eu encontrei na empresa foi como consolidar uma cultura organizacional que tivesse verdadeiro impacto sobre o negócio. Nosso clima organizacional é excelente, o que nos favorece, porém, como toda empresa,
é desafiador promover a sinergia entre as áreas com consciência plena sobre o negócio. Sabíamos que tínhamos uma grande oportunidade nesse momento para minimizar os efeitos dos trabalhos em ilhas. Dessa forma, começamos a trabalhar a mentalidade estrategista com os líderes, depois ampliamos para todas as áreas da empresa, provocando sempre cada área a redesenhar a sua visão, indicadores e processos, olhando sempre para o impacto em todo o ecossistema. Isso gerou uma série de ações fundamentadas no fluxo. Fortalecemos uma visão conjunta de que as mudanças no mercado proporcionam oportunidade para inovar e criar vantagem competitiva. Fortalecemos o ambiente, tornando-o mais favorável para criar relações muito mais maduras e produtivas entre as pessoas. E reduzimos de forma importante crenças limitadoras e tradicionais. Um exemplo é de uma área muito pequena que se sentia desprestigiada e depois de todo esse trabalho, não só ela como todas as outras áreas entenderam a real importância desse serviço junto com todos os outros serviços que a gente tinha na empresa. Curiosidade analítica. As pessoas passaram a trabalhar mais fundamentadas em fatos e menos em percepções fragilizadas ou distorcidas. Desafiamos também as áreas a aprofundarem as perguntas em todas as atividades em que fossem envolvidas, processos, tarefas, indicadores, interface com outras áreas. Desafiamos o colaborador também a participar mais do seu próprio processo de desenvolvimento. Nesse meio tempo, as áreas começaram a enxergar soluções nunca antes pensadas e também enxergaram a necessidade de otimizar determinadas tarefas para se concentrar em atividades mais importantes. As áreas começaram a trabalhar em indicadores que realmente fossem mais conectados com o negócio. Exemplos disso são indicadores que antes mediam só tarefas da área e começaram a realmente medir entregas e interfaces com outras áreas da empresa e também com clientes. Como consequência, os planos das áreas foram apresentados e conseguimos enxergar uma evolução incrível na racionalidade das ações. Ficou muito mais fácil conseguir apoio e o reconhecimento que cada área buscava. As ações passaram a fazer muito mais sentido. Bom, dessa maneira, entendemos que mais importante que os processos é colocar todo mundo para criar uma forma natural de pensar com racionalidade e muito mais equilíbrio nas relações. Obrigado, Ana Paula. Ana Paula é uma gestora de RH que tem um tão chamado interesse genuíno pelas pessoas. E como a visão e influência positiva é o primeiro nível de consciência que move todo esse fluxo, então as suas intervenções são sempre muito bem sucedidas. Você provavelmente já viu algum gestor de RH, de T&D, de marketing ou de outras áreas extremamente fundamentados, estruturados, mas porém não conseguem se conectar com os times, não viu? Provavelmente talvez você tenha um pouquinho dessa dificuldade. Quando você explora o nível de consciência de visão e influência positiva, ampliando as perguntas e despertando a empatia, sobre os públicos que você se relaciona, você ganha um salto violento na adesão e na cumplicidade das pessoas que você precisa se relacionar. Isso é muito legal. Bom, nesse exemplo que a Ana Paula deu, de aplicação, nós vimos como submeter uma organização ao crivo dos níveis de consciência na dimensão da liderança e das áreas, E um dos recursos que ela utilizou também, que pode ser utilizado e é recomendável pela metodologia, são que eu chamo de Evolution Meetings. O que são os Evolution Meetings? São aquelas reuniões de report que as áreas precisam fazer baseado nos 5 níveis de consciência. Você propõe uma apresentação muito objetiva, aquela coisa sem aquelas apresentações longas, cheio de parâmetros e tudo mais, uma diretriz muito bem fundamentada. Eles apresentam esse racional e é legal porque você pode compartilhar com as outras áreas. Então as outras áreas entendem e até provavelmente podem ser citadas as interfaces que se tem ali. Aquilo aumenta a harmonia e a sinergia e provoca um grande salto de qualidade. Além da cultura organizacional, a mentalidade estrategista do líder, por exemplo, pode ser desafiada
porque ela vai ser desafiada num nível de assertividade excelente, tanto para a liderança quanto para a gestão, porque os principais princípios que você já trabalha, seja qual for a metodologia que você trabalha de desenvolvimento de liderança, ela vai ser submetida a esse crivo. Então a gente percebe se nós estamos seguindo uma cartilha ou se nós estamos vivendo uma mentalidade ou vivendo uma experiência de liderança realmente positiva, nobre e cumprindo a sua missão. Tá? Outra coisa também são as equipes de vendas. Da mesma forma, elas precisam ser desafiadas para responder essas demandas mais complexas desse novo mundo, né? Digital e multicanal e tudo mais. Então, pensar estrategicamente e desenvolver esses níveis de consciência, esse fluxo, né, de níveis de consciência, vai ajudar ela a encontrar mais alternativas e também nos ajudar, né, para o time interno, a ajudar a dar insights, percepções mais maduras, mais produtivas. E os profissionais também, né, que podem conduzir como estrategistas suas carreiras. Aplicando dessa forma a metodologia, você consegue extrair deles um pouquinho mais de cumplicidade, de consciência, de maturidade, de responsabilização sobre o processo de autodesenvolvimento, esperando menos do T&D, do RH ou do próprio líder dele. Ele percebe que ele tem autonomia para fortalecer o seu processo de desenvolvimento. Enfim, com essa metodologia é importante dizer que nós não estamos processificando a forma de conduzir. Muito pelo contrário, nós estamos estimulando o fluxo lógico do pensamento. Então, dessa forma, nós criamos caminhos para a naturalização da mente estrategista. Pois é, pessoal, então muito mais do que uma metodologia processual, ela é uma provocação de mentalidade que ela pode ganhar a dimensão que você quiser. Você pode desenhar sob medida para a área que você trabalha, para a sua carreira, para a liderança que você está aplicando um treinamento ou como líder que você é, e pode encontrar respostas ali que vão te levar para numa nova estrutura de pensamento. Então eu quero agradecer a você que esteve com a gente, comigo, com a Ana Paula, nessa apresentação. Espero que você tenha aproveitado, tenha se tornado uma profissional e uma pessoa melhor e mais feliz com base nesse conteúdo, tenha sido provocada a isso e que possa contribuir com a sua influência, tornando a vida das pessoas também melhor e mais feliz. E dia 8/10, eu e a Ana Paula Feijó estaremos no momento de interatividade do CBTD 2020, que às 10 horas, 8/10, nós poderemos responder algumas questões, talvez, que tenham ficado de dúvida nessa apresentação, falando sobre ferramentas que podem ser utilizadas dentro de cada nível de consciência. Então eu te espero lá, espero que tenha agradado. Gratidão gigante ao CBTD por essa oportunidade para nós e gratidão gigante a você pelo seu tempo precioso. Então lembre-se, quem não conduz é conduzido. Até a próxima.